Vamos lá, vamos fechar então o nosso estudo, estamos quase terminando, estamos no capítulo 23 de Josué. A semana passada a gente conseguiu fazer uma introdução, o culto a semana passada foi super intenso, então o que a gente conseguiu fazer foi a introdução desse capítulo 23, e inclusive já marca aí dia 24, domingo que vem, no capítulo 24, nós vamos ter algo muito especial aqui, onde a gente vai estar terminando esse tempo dessa série do livro de Josué. Estou aqui já orando, pensando o que a gente vai falar depois de Josué, porque foi realmente uma experiência incrível estudar capítulo a capítulo esse livro tão transformador. Então vamos lá, deixa eu ler de novo o texto que eu li a semana passada, Josué 23, a partir do verso 1 até o 3, para a gente começar a conversar. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo o Israel, com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais, e lhes disse: estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo o que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Mais uma vez, foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Esses dois últimos capítulos do livro, Josué está literalmente se despedindo. A vida dele está terminando, está chegando ao fim, e ele está falando as suas últimas palavras. No capítulo 23, ele está falando para a liderança. Nós já acabamos de ver aqui autoridades, líderes, juízes, oficiais, ele chama a liderança. No 24, a semana que vem, nós vamos ver ele se dirigindo a todo o povo. Mas aqui ele está falando para os líderes, e ele está falando literalmente o segredo de tudo aquilo que ele viveu. Ele está transmitindo qual é o caminho que ele percorreu, quais são as decisões que ele tomou para que ele pudesse colher os frutos que ele colheu, para que ele pudesse experimentar aquilo que ele experimentou. E ele está deixando aqui de uma maneira muito clara o que foi que fez essa diferença. E ele fala: foi o Senhor, foi o relacionamento com Deus, foi a intimidade com Deus, foi andar, caminhar, ser dirigido por Ele em todo o tempo. É literalmente isso que ele está dizendo aqui. Ele conta esse segredo. Semana passada a gente já disse, começamos falando que muitas vezes diante dos desafios que o Senhor coloca diante de nós, das promessas que Ele nos entrega, das promessas que nós vemos na palavra dEle, nós nos sentimos intimidados, não preparados. Sempre que você ouve uma promessa, pelo menos foi comigo assim, quando o Senhor me falava: vou te usar para tal coisa, a minha primeira reação era falar: mas o que eu tenho para que o Senhor me use dessa maneira? O que eu sei? Qual é a minha capacidade? Isso era algo natural em mim. E quantas vezes a gente fica exatamente dessa maneira, tentando achar em nós aquilo que é necessário para que o Senhor cumpra a sua promessa nas nossas vidas. Eu quero te falar que o teu papel é fazer o possível, mas o Senhor vai se manifestar de maneira sobrenatural para que você possa viver muito além daquilo que você pode ou consegue. Toda vez que a gente olhar para nós mesmos e buscarmos recursos em nós vamos identificar que nós não somos capazes. Porque aquilo que o Senhor nos chama a viver, que o Senhor nos desafia a viver, não é que é difícil vivermos, é impossível. Cristianismo é impossível, porque nós dependemos do Senhor para que isso se manifeste nas nossas vidas. Então, se hoje você chegou aqui frustrado, triste, decepcionado, cansado, porque quem sabe você tem tentado com a tua força fazer ou viver aquilo que o Senhor te prometeu, eu quero te dizer que hoje é dia de confiar, se entregar, se levantar e caminhar por fé naquilo que o Senhor te chamou a viver, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra na tua e na minha vida. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Quantas necessidades hoje nós vemos aí fora. O nosso mundo vai de mal a pior, e quanto mais próximos nós chegamos à volta de Jesus, pior a coisa vai ficar. Muita gente esperando que a coisa melhore, e não vai melhorar. Não vai. Mas o Senhor levanta um povo, o Senhor levanta homens e mulheres com os olhos nele, dispostos a caminhar de maneira sobrenatural, vivendo milagres, vivendo a manifestação do poder dele sobre as nossas vidas. Por isso eu quero dizer, ainda que você não se sinta preparado, como eu vejo que o povo de Israel não estava preparado, quando eu leio as páginas de Josué, quando eu volto um pouquinho para o Êxodo, eu vejo que o povo de Israel não estava preparado, mas sabe de uma coisa? Deus estava.
Quero te dizer que Deus está preparado para te levar a viver tudo aquilo que Ele te prometeu. Eu quero te dizer que Deus está preparado para te fazer chegar muito além daquilo que você pediu ou pensou. Eu quero te dizer que Deus está preparado para cumprir cada uma das promessas que Ele te fez. E nesse momento eu quero mais uma vez te falar, se lembre, porque a palavra nos fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se lembre agora das promessas do Senhor sobre a tua vida. Se lembre daquilo que Ele já te falou. Se lembre daquilo que você já viu Ele te dizendo e te confirmando na sua palavra. Se lembre agora, isso é um exercício poderoso. Quantas vezes eu me lembrava das promessas do Senhor nos dias difíceis, quantas vezes eu me lembrava do Senhor nos momentos de dificuldade, e aquilo mudava a minha perspectiva, mudava a minha atitude. Por isso eu estou te falando, se lembre das promessas do Senhor sobre a tua vida. E seja alimentado por isso, seja fortalecido pelas promessas de Deus na tua vida. Então nós chegamos até aí, sabendo que um com Deus sempre vai ser maioria. Que um com o Senhor, como nós lemos lá no versículo 9, 10, 11, quando o Senhor está falando com Josué, o Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas, e aí vem Josué e confirma, até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês, um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. E aí ele traz mais uma condição, por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. E aqui é algo lindo, porque o povo de Israel, por mais que ele não estivesse preparado, Deus estava, e sabendo que Deus estava com eles, tudo mudava. Existia aqui uma condição: amar o Senhor, seu Deus, se relacionar com Ele com zelo. E eu não estou te falando aqui de um amor de palavras, eu não estou te falando aqui de um amor na teoria, eu estou te falando de um amor verdadeiro, eu estou te falando de um amor de ação, porque amor sempre vai envolver ação. Sempre vai envolver uma escolha, sempre vai envolver dedicação, e a palavra está aqui dizendo: ame o Senhor Deus, se dedique com zelo a amar ao Senhor, o seu Deus. Que você tenha isso de uma maneira prática hoje na tua vida, porque a palavra de Deus nos fala, ela nos deixa claro que o Senhor está conosco. Quando nós vemos os evangelhos e vemos ali que começa a se descrever a vida de Jesus, já no começo dos evangelhos, no capítulo 1, quando está se anunciando a chegada de Jesus, fala o seguinte: ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Deus, quando Ele vem anunciando aqui Jesus, Ele já fala, o significado dele é que Ele estará com vocês em todo o tempo, que vocês já não estarão mais sozinhos. O Evangelho de Mateus começa e termina falando que Ele estaria conosco, e muitas vezes a gente está se sentindo sozinho, e muitas vezes a gente está se sentindo abandonado, e muitas vezes a gente está se sentindo esquecido, mas se você for para o capítulo 28 de Mateus, a palavra está dizendo o seguinte: portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E o próprio Jesus dizendo, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Você não está sozinho. O evangelho do começo ao fim, Jesus está dizendo, eu estou com vocês. Você não foi chamado para caminhar sozinho. Deus está com você, e mais do que isso, Ele luta as tuas batalhas, Ele vence as tuas guerras. Mas veja o mandamento que a palavra do Senhor nos ensina, para que a gente possa estar sempre vivendo essa situação. Por isso, dediquem-se com zelo a amar ao Senhor, o seu Deus. O que para você é amar? De que maneira você tem se comportado diante daquilo que o Senhor tem te entregado? Na quinta-feira, na reunião do Vida Amém, a gente falou um pouco sobre isso. Ame aquilo que Deus te deu. Ame aquilo que o Senhor te entregou. Quantas vezes a gente está sempre olhando porque não tem, porque não pode, porque não consegue, e as redes sociais ajudam demais a gente a entrar nessa dinâmica destrutiva.
Hoje o Senhor te diz, olhe para aquilo que já está nas tuas mãos. Quantas vezes a gente fica olhando e falando, não, no dia que isso acontecer, então eu começo. No dia que eu receber isso aqui, então eu me entrego. É hoje, é agora, porque o que você precisa para viver a vontade do Senhor já está na tua mão. Já está ao teu alcance. Por isso hoje é momento de se levantar e caminhar por fé naquilo que o Senhor nos chama a viver. É interessante esse mandamento. Ame ao Senhor, se dedique a amar ao Senhor. Porque muitos de nós não associam amor à ação. Muitos de nós associam amor a uma emoção. Não senti. Não amo mais. Não quero mais. Não sei o que aconteceu. Acabou o sentimento. Acabou porque você tomou a decisão de que esse sentimento acabasse. Sempre vai estar ligado à decisão. É a mesma decisão que você toma quando levanta pela manhã, olha para o lado, vê o teu cônjuge ali e decide falar, eu te amo. Tem dias que é muito fácil falar eu te amo para o cônjuge. Já tem outros que misericórdia. É mais complicado. Mas ainda nos dias complicados, que nós possamos tomar a decisão de amar. Muitas vezes você vai precisar decidir fazer isso. Porque a vontade que você tem, a tua emoção, te dirige a outra coisa, para outro lado. Mas quando decidimos amar, isso faz com que o sentimento dure no relacionamento. Todas as vezes que você decidir fazer isso, os sentimentos estarão lá. Mas sempre vai começar com uma decisão. Então vem a palavra e fala, então ame ao Senhor. Mesmo que você não desperte se sentindo amado pelo Senhor. Ou não se desperte sentindo que ama o Senhor. A palavra está dizendo, se dedique com zelo a amar ao Senhor, a colocar Ele em primeiro lugar. E aqui a gente não está falando de algo hipócrita. A gente está falando de caminhar em obediência. Porque se a palavra está me dizendo, olha aqui o segredo, se dedique com zelo a amar ao Senhor. E você vai ver o que acontece na tua vida. Porque a gente já aprendeu aqui no livro de Josué, que obediência prova que existe relacionamento. Por mais que eu não entenda, por mais que eu não concorde, por mais que eu não queira fazer isso, se eu obedecer, isso vai provar que existe um relacionamento e a bênção do Senhor está aí nesse lugar. A palavra do Senhor é verdade, isso é fato. Mas aqui acontece algo interessante, porque isso vai depender muitas vezes da tua perspectiva. Isso vai depender muitas vezes daquilo que você está vivendo, daquilo que você está escutando que outros estão vivendo. Para Josué, por exemplo, a palavra de Deus era totalmente verdadeira. Do começo ao fim. Se você sentasse com Josué e questionasse ele com relação a algum tipo de situação que ele tivesse vivido, com certeza ele falava, a palavra do Senhor é verdadeira. Sabe por quê? Porque ele viu a palavra do Senhor se cumprindo em cada detalhe. E isso dava para ele perspectiva. Isso dava para ele uma outra realidade. Você lembra que Josué estava entre os 12 espias? 10 voltaram dizendo que não era para eles, que era muito boa a terra, mas que não era para eles. Josué volta e falando, é realmente, exatamente aquilo que Deus nos prometeu. Ele procurava evidências de que a promessa do Senhor ia se cumprir. E eu oro tanto, quase diariamente, pedindo para que o Senhor levante nesse lugar pessoas que procuram evidências de que a promessa vai se cumprir. Quantas vezes diante das dificuldades que a gente está vivendo, a gente às vezes pensa, acho que me enganei, acho que não era para mim, acho que me precipitei, acho que fiz o que não deveria ter feito, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para que você ouvisse, que você precisa se levantar como aquele que procura evidências de que a promessa vai se cumprir. Em meio às dificuldades que você está vivendo hoje, se você procurar, eu tenho certeza que você vai encontrar evidências de que esse é o lugar que o Senhor te prometeu. Ainda que as dificuldades estão se apresentando, ainda que você tenha vivido algumas oposições em determinadas situações, esse é o lugar que o Senhor te trouxe, e é aí que de maneira sobrenatural Ele vai te abençoar, Ele vai te usar para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida. A palavra do Senhor para Josué era totalmente verdadeira, porque a perspectiva dele era dada desde esse lugar do cumprimento da promessa do Senhor, mas porque desde o princípio ele escolheu colocar o Senhor em primeiro lugar. Mas aí ele vem trazendo novidades no capítulo 23, a partir do verso 12, quando ele fala o seguinte: se todavia vocês se afastarem, ele começa a falar, eu estou terminando a vida, eu estou passando aqui para vocês o que eu fiz para viver o que a gente viveu até agora. Vocês viram o cumprimento da promessa, mas eu já não vou estar.
A partir de agora é com vocês. As decisões a serem tomadas, vocês é quem vão fazer parte delas. E ele começa a dizer o que vai acontecer caso eles não continuem comprometidos. Ele diz o seguinte: se vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles, e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, novamente, o Senhor, o seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, eles se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote nas suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam dessa boa terra que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês. Olha que interessante como está diretamente ligado às nossas escolhas. Existe promessa, existe favor do Senhor até aqui, e ele está terminando dizendo: foi o Senhor quem deu, mas vocês vão desaparecer daqui se vocês não continuarem comprometidos, se vocês não continuarem com zelo amando ao Senhor de todo o coração. Olha o que aconteceria caso eles não obedecessem, e aqui nesses versos nós vemos pelo menos 3 consequências dessa desobediência. A primeira delas: vocês seriam derrotados. Por isso muitas vezes você olha pessoas e falando: eu não sei por que comigo não vai, eu não sei por que comigo as coisas não acontecem. Hoje é dia de nós fazermos uma autoanálise, se a gente tem com zelo buscado amar ao Senhor com todo o nosso coração. Ele fala: vocês vão ser derrotados, o Senhor já não expulsaria as nações de diante deles. Esse favor e essa presença do Senhor que mudava toda a história e que fazia com que eles andassem em vitória, já não estaria mais ali. Seriam derrotados. O segundo, desconforto. Ele fala que aquela situação que em princípio era para ser de bênção, se tornaria armadilha e laço. Quanta gente presa, quanta gente que já não consegue viver aquilo que o Senhor o chamou para viver, porque permitiu que isso acontecesse. Era para ser bênção, era promessa, era a palavra do Senhor, mas se transformou numa armadilha, se transformou num laço que tirou toda a tua mobilidade. Quanta gente falando: parece que tem já anos que eu não saio do lugar, tem anos que eu não consigo avançar, tem anos que as coisas não acontecem, porque você caiu numa armadilha, porque você foi preso por um laço. E ele ainda termina dizendo: se andar em desobediência, vai vir desgraça. Vocês vão desaparecer da boa terra que o Senhor lhes entregou. Josué faz essa observação: até hoje vocês obedeceram, até hoje vocês caminharam de acordo com aquilo que o Senhor tinha para vocês, e olhem o que viveram por causa disso, mas vocês precisam ter cuidado. E então ele começa a citar o que poderia acontecer caso não continuassem com essa atitude. Nós temos essa propensão, sabe, a voltar atrás. Sempre tendemos a ir a esse lugar, a perder terreno em consequência de escolhas mal tomadas. Hoje é dia em que o Senhor nos dá a oportunidade, em que nós podemos com zelo buscar ao Senhor e amá-lo de todo o nosso coração. Existe um tempo de restituição, existe um tempo em que vem frutificação para a tua vida, se você se colocar nesse lugar, onde o Senhor é o primeiro, aonde o Senhor é quem dirige, aonde o Senhor é quem diz onde você deve estar, o que você deve fazer e aquilo que Ele realmente tem para a tua vida. Está na hora da gente não permitir mais que determinadas coisas continuem tomando espaço nas nossas vidas e nos nossos corações. Nós podemos muitas vezes tirar cristãos do mundo, mas como é complicado tirar o mundo do coração de alguns cristãos. E a gente vê isso acontecendo, porque o Senhor tira Israel do Egito, de maneira sobrenatural. Ele tira o povo de Israel do Egito. Ele faz isso, mas por 40 anos. 40 anos. Um trajeto que deveria demorar 11 dias. E isso explica tantas coisas que muitas vezes a gente está vivendo. Quando você fala: Senhor, por que eu continuo enfrentando essa mesma situação? E aqui eu vejo o Senhor tirando Israel do Egito, mas por 40 anos o Egito continuando dentro de Israel. As mesmas situações. Eles estavam caminhando pelo deserto e dizendo quão bom era aquilo que os aprisionava. Eles estavam andando rumo à terra prometida, e por comparação, lembrando de quando eles eram escravos. Poxa vida, não era melhor ter ficado lá, reclamando, murmurando, lamentando, sentindo falta
de ser escravos. E as coisas parecem que não mudaram muito. Muitas vezes nós vemos situações aí que continuam nos escravizando e a gente se acostumou a ficar aí nesse lugar. Egito continuava dentro do povo de Israel enquanto eles caminhavam para a terra da promessa. Aquilo que nós vivemos, e eu estou falando isso com muito temor, e falando de quanto isso é importante, porque aquilo que nós vivemos vai determinar como nós vemos as promessas do Senhor para as nossas vidas. Quantas vezes a gente está escolhendo olhar para trás e falar, poxa, mas no Egito não tinha túmulos suficientes para nos enterrar, você tinha que trazer a gente para morrer no meio do deserto. Porque você não está conseguindo enxergar o final, mas o Senhor tem uma terra que mana leite e mel para você, e está te conduzindo a esse lugar. E é importante que você saiba disso, porque somente 2 dos milhões que saíram do Egito, somente 2 chegaram à terra prometida, porque existe algo que acontece entre o receber a promessa e o viver a promessa. E o que acontece aí entre um e outro vai determinar se você vai viver na plenitude aquilo que o Senhor tem para você e aquilo que Ele vai entregar para você. E isso está diretamente ligado às tuas escolhas, às tuas atitudes, às tuas decisões. Por isso é muito importante a gente estar falando sobre isso hoje. Aquilo que nós vivemos determina o que vemos com relação às promessas do Senhor. Josué sabia o que ele havia provado, ele sabia o que ele tinha vivido. Mas ele está no fim da vida, e por isso ele está conversando com as pessoas e deixando tudo muito claro. A decisão agora é tua, e nunca foi tão fácil decidir. Olha aqui, esse é o resultado se você obedecer, esse é o resultado se você não obedecer. Versículo 14, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, vocês já sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de se cumprir. Tudo que Deus prometeu até aqui se cumpriu. 100% da palavra do Senhor é verdadeira. Essa é a perspectiva que Josué tem. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Quais são as palavras que nós temos hoje dentro da nossa boca? Porque olha que declaração tão forte. Tudo que Deus prometeu se cumpriu. Deus quer nos mostrar o mesmo que mostrou a Josué, que Ele cumpre tudo o que nos prometeu. Para Josué a palavra de Deus era 100% verdade. E a pergunta que eu te faço hoje, não precisa me responder aqui, é ir para você. Você continua acreditando nas promessas do Senhor? Você continua acreditando na palavra de Deus? Ou quando você olha, você fala assim, no alma, Senhor, de verdade, parece loucura. Olha o que eu estou vivendo aqui agora. Porque acontece. Eu lembro no dia que nós recebemos a primeira palavra, a promessa do que aconteceria aqui na vida, e o Senhor me trouxe orientações. Naquele momento eu estava quebrado, decepcionado, frustrado, destruído emocionalmente, porque tinha dado o meu melhor, tinha feito o melhor que eu podia, e terminei desempregado. A tal ponto de um filho de 14 anos olhar para mim e falar, pai, mas você fez alguma coisa errada para a pessoa te demitir? Falei, filho, acho que é a primeira vez que eu sou demitido por fazer algo certo demais. Porque muitas vezes confunde aquilo que a gente está experimentando. Muitas vezes as experiências que o Senhor vai te permitir viver para você não vai fazer sentido nenhum. Mas o Senhor está te formando, o Senhor está te mostrando, o Senhor está te dando perspectiva para que você veja diante dos teus olhos cada promessa, cada palavra se cumprindo na tua vida e na vida dos teus. Você acredita na palavra de Deus? Josué 23... versos 15 e 16, ele continua dizendo, mas assim como cada uma das boas promessas do Senhor, o seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los dessa boa terra que o Senhor deu a vocês. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou, e passarem a cultuar outros deuses, e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. E vocês logo desaparecerão da boa terra que Ele deu a vocês. Ele está deixando muito claro, porque Ele quer que eles continuem caminhando em obediência. Ele quer que a promessa do Senhor continue se cumprindo. E é exatamente o que Josué está falando aqui, é exatamente a mesma coisa que Moisés falou em Deuteronômio 28.
É exatamente, a promessa é incondicional. Eu te prometi e ela não volta atrás, a palavra não volta atrás, mas a posse sim tem condições, e está claro aqui nessa palavra: se mantenha fiel a Deus em qualquer circunstância. Mas não faz sentido, mas não é o que eu queria, não é da maneira como eu queria. Se mantenha fiel a Deus em qualquer circunstância. Não são as circunstâncias quem vão te dirigir, é a palavra do Senhor revelada sobre a tua vida, que vai realmente ter peso e fazer com que as coisas se cumpram de acordo com aquilo que Ele tem para você. Existe uma palavra revelada para cada um de nós, e a gente fala muito disso aqui. Não adianta chegar aqui querendo ser um espectador. O Senhor te trouxe a esse lugar para que você participe do que está acontecendo aqui, para que você seja alcançado, transformado, e tudo isso que você viveu, sejam dores, sejam frustrações, sejam tristezas, vai ser colocado nas mãos do Senhor, e isso vai ser um instrumento poderoso para que outras pessoas vivam essa salvação, para que outras pessoas experimentem essa transformação. Essa palavra revelada se chama rema. Palavra rema sobre cada um de nós, algo específico de Deus para cada um que está aqui hoje. O Senhor tem uma palavra revelada para a tua vida. O Senhor tem um chamado eficaz e eficiente que vai fazer com que pessoas sejam alcançadas, transformadas, para que histórias mudem através de você, através daquilo que o Senhor tem depositado dentro de você. Nós sabemos que o Senhor tem palavra soberana. Quando Ele disse haja luz, tudo se criou, tudo se formou, é a palavra soberana do Senhor. Existe uma palavra profética, tudo que está na Bíblia, isso é fundamento. Se você abrir a palavra do Senhor, você vai ver escrito coisas ali que são uma profecia para a tua vida. Mas nós precisamos viver a palavra revelada, é aquilo que se cumpre na minha vida e na tua vida, uma partícula daquilo que o Senhor quer manifestar nas nossas vidas, de quem Cristo é em nós e através de nós. Existe uma luta espiritual acontecendo nesse momento para que isso não seja verdade, para que isso não seja vivido, para que isso não se realize. Existem poderes, existem principados, e a gente vê isso de uma maneira muito clara lá em Daniel, com o que ele experimentou. Já existia uma bênção liberada, mas ela não chegava, porque existia uma guerra espiritual. Você tem vivido essa guerra espiritual, você tem palavra soberana do Senhor sobre a tua vida, você tem palavra profética sobre a tua vida, mas nós precisamos viver a palavra revelada. Existe uma promessa, existe uma terra que mana leite e mel, mas quantos de nós não estamos vivendo o cumprimento dessa promessa? Mas hoje o Senhor nos traz a esse lugar, onde a palavra revelada se manifesta sobre cada um de nós, sobre nossos casamentos, sobre nossas famílias, sobre os nossos filhos, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos negócios, em nome de Jesus. Quem somos? Somos o que Deus quer que sejamos. Nasci como Deus queria que eu nascesse, faço o que a Bíblia diz que posso fazer e revelo Cristo de uma maneira que ninguém mais pode revelar. E cada um de nós somos chamados nessa mesma condição. O Senhor te chamou. O Senhor quer se revelar através de você nos lugares aonde Ele te colocou, compartilhando o testemunho que você carrega, o tesouro que Ele depositou dentro de você. É hora de se levantar para viver isso de maneira real, prática, que a palavra revelada se manifeste no nosso meio, que a promessa se cumpra na plenitude total. Eu vou finalizar lendo um texto muito conhecido de todos aqui. Está em Lucas 8. A parábola do semeador. Lucas 8, a partir do verso 5, quando ele diz o seguinte: certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos por cada semente. E Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, ouça.
Essa é a palavra que o Senhor traz aos nossos corações, e eu declaro aqui no nosso meio, sementes sendo lançadas em terra boa. E a explicação vem já a seguir, se você continuar aí a partir do verso 11 do mesmo capítulo 8. O que essa parábola quer dizer é o seguinte, veja se você se identifica. A semente é a mensagem de Deus. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por um tempo, e quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, e são fiéis, produzem frutos. É a isso que o Senhor nos chama. Quem sabe hoje você chegou aqui sufocado, cansado, já tentou tantas vezes, já pensou, agora vai, agora aconteceu, agora se cumpriu, mas você tem vivido uma e outra vez essas mesmas situações e você não tem visto frutificação. Mas hoje é dia de ouvir e guardar a mensagem num coração bom e obediente. Não adianta buscar o fácil, não adianta buscar o cômodo, não adianta buscar aquilo que é tranquilo para você fazer. Você vai ser desafiado. Você vai ser convidado a descer desse barco e caminhar com o Senhor sobre as águas. Você vai ser convidado a sair da sua zona de conforto e caminhar em lugares e em situações que você não está cômodo, que você não está tranquilo em fazer e aceitar esse desafio. Mas o Senhor está procurando nesse lugar corações bons e obedientes. E diante dessa fidelidade, os frutos vão começar a ser produzidos. Hoje é dia de deixar que tudo aquilo que atrapalha, que tudo aquilo que entristece, que tudo aquilo que impede de crescer seja tirado do teu coração. É dia de viver a palavra revelada. É dia de viver o cumprimento da promessa. É dia de entrar na terra caminhando por fé, enfrentando exércitos muito maiores, muito mais preparados e confiando no Senhor. Sabendo que inclusive em determinadas situações, quando você estiver todo feliz, achando que vai receber o despojo, o Senhor vai falar: queima os carros, corta os tendões dos cavalos, porque eu quero que você continue dependendo só de mim. As pessoas vão te olhar e vão ver que sou eu na tua vida. As pessoas vão te olhar e tua vida vai ser um testemunho vivo, real, eficaz, transformador. Porque não vai ter como te olhar e não ver Deus. Não vai ter como te olhar e não ver o testemunho, e não ver o poder de Deus que se manifestou para transformar, para mudar a história, para mudar a fisionomia, para mudar comportamento, para mudar e trazer propósito para você. Em nome de Jesus, chegou o tempo de nós vivermos isso juntos, como família, porque o Senhor nos chamou a esse lugar com um propósito. Confia em Deus, confia em Deus.